Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos resolver os itens 51 e 52 que caíram na prova para engenheiro eletricista da Polícia Federal, prova de 2014. Essa questão diz o seguinte: considerando o circuito acima, julgue os itens a seguir. O item 51 diz, acerca desse circuito aqui. No domínio da frequência, se o valor da resistência R3 for infinito, então, com base no princípio da superposição, é correto afirmar que a tensão sobre o capacitor não dependerá da fonte de tensão. Bom, se eu estou falando que a resistência R3 ela é infinita, isso significa que ela se comporta como um circuito aberto. Se ela se comporta como um circuito aberto, é como se ela nem existisse ali no circuito. Além disso, se eu estou querendo analisar a influência desta fonte de tensão na tensão em cima deste capacitor, eu realmente vou utilizar o princípio da superposição para analisar a influência individual de cada uma das fontes em cada um dos elementos do circuito. E aí, se eu vou usar o princípio da superposição para analisar a influência de V de T, eu vou ignorar a outra fonte, que neste caso aqui é uma fonte de corrente. E aí, como que eu faço isso, pelo princípio da superposição? Ora, se eu quero ignorar o efeito dessa fonte de corrente, eu vou abrir essa fonte de corrente. É como se ela realmente nem existisse aqui no circuito. Então, o I de T também vai ser um circuito aberto, não vai existir ali. Então, reescrevendo esse circuito, redesenhando esse circuito, a gente chega nessa situação. Ora, nessa situação, pessoal, o capacitor está aqui realmente em uma situação que não tem nenhuma tensão aplicada nele, nenhuma corrente vai circular por ele porque ele está numa malha que está aberta. Então, de fato, nessa situação aqui, a influência de V de T na tensão desse capacitor é nula, porque não tem tensão nenhuma aplicada aqui. Então, este item 51 está de fato correto. Beleza. Item 52. Ao substituir a parte do circuito à esquerda de A por um modelo equivalente de Thevenin, a impedância equivalente de Thevenin será igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Bom, o circuito à esquerda de A, se a gente for redesenhar, ele é esse circuito aqui. Eu nomeei esse ponto aqui de baixo como um ponto C para a gente se localizar aqui. E aí, se eu quero descobrir o equivalente de Thevenin entre os pontos A e C, que são os pontos à esquerda de A, o que eu preciso fazer? Neste caso, como eu quero obter a impedância equivalente de Thevenin, esse item só pergunta sobre isso, para eu determinar essa impedância equivalente de Thevenin, essa resistência equivalente de Thevenin, neste caso, porque são duas resistências aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar a influência das fontes, Então, eu preciso aqui curto-circuitar essa fonte de tensão. Quando eu faço isso, quando eu curto-circuito essa fonte de tensão, olha o que acontece. R1 está conectada entre A e C, porque eu curto-circuitei aqui, e R2 também está conectada entre A e C. Isso significa, então, que essas duas resistências estão em paralelo, que estão conectadas entre os dois mesmos pontos. Então, a resistência equivalente de Thevenin aqui neste caso é o paralelo das duas, que vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, de fato, este item 52 está corretíssimo. Beleza, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. Não deixem de seguir o canal, de curtir esse vídeo. E até a próxima!